Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma aula com vocês de como montar uma frase em inglês. Eu tô aqui com o meu tablet, onde ele é uma tela do Word aberta, pra gente fazer junto, montar uma frase junto. Primeiro, como que a gente faz uma estrutura de frase, né? Uma estrutura de frase em inglês é a mesma coisa que no português. A gente tem dois tipos de frase, a frase passiva e a frase ativa. Mas hoje a gente vai falar da frase ativa. Bom, uma frase ativa, ela tem como objetivo, deixa eu colocar esse aqui no canto. Ela tem como... Tem que aprender a usar esse teclado, tá, gente? Então, eu vou fazer assim. Uma frase ativa, como que ela começa? Ela começa sempre quando a gente tá falando de uma pessoa fazendo uma ação. Então, o que é importante pra gente é quem tá fazendo a ação, tá? Então, a gente vai falar primeiro sempre a pessoa, depois a ação, e depois a gente vai dar a informação do que aquela pessoa está fazendo. E isso serve para qualquer tempo verbal, tá? É literalmente o modo que você vai montar essa frase ativa. Então, por exemplo, aqui eu vou dar primeiro uma frase em português, para a gente depois transformar ela em inglês, beleza? Então, bora lá. Se eu falar assim, Joana joga, sei lá, bola toda semana. Joana joga bola toda semana. Então, ó, se vocês verem aqui, ó, eu estou falando da Joana, é uma pessoa. Jogar é o verbo, né? É a ação. Então, vamos colocar aqui assim, ó, ação. Esse teclado aqui, gente, ele não tem C cedilha. Então, eu tenho que ir corrigindo. A ação, mais o restinho da frase. Que no português a gente chama de predicado, tá? Então, mais o predicado aqui. Então, é assim que é a estrutura geral. Então, como que fica a frase Joana joga bola toda semana? Vamos lá. Vamos trocar Joana por she? Não quero. Então, vamos manter Joana. Então, Joana, ou a gente pode colocar she, tá? Tanto faz. Jogar, o verbo jogar em inglês é play. Então, Joana, play. Como a gente tá falando de she, por isso que eu quis colocar, a gente tem que conjugar esse verbo na terceira pessoa do singular, que no caso a gente adiciona um S. Então, she plays bola, ball, every week. Joana plays ball every week. Aqui a gente tem uma frase ativa. Temos quem faz essa ação, o verbo, qual que é a ação e o resto da informação da frase. Isso é uma frase ativa. É quando a gente dá a informação da pessoa que faz a ação e o resto da frase. Beleza, temos essa frase aí no presente simples. E para transformar ela na negativa, a gente precisa do nosso auxiliar, né? Que é o do ou does, tá? Qual que é a ação do do e do does aí dentro dessa frase? Ele tá aí para indicar a negação e para indicar que ela tá no presente. Como assim que ela tá no presente? Porque esse auxiliar, que também é um verbo, no passado ele vai entrar conjugado como did, tá? E no presente ele vai entrar como do. Não, ele não tem a ação de verbo, do verbo que do significa fazer, mas ele não vai entrar aqui como o verbo do. Ele só tá entrando mesmo como um auxiliar. Então, eu falar que ele tem uma tradução ali naquela frase, ele não vai ter, tá? Ele só tem um indicativo do que ele está fazendo ali dentro. Então, vamos lá. Se eu colocar na negativa, eu começo igual de cima. Joana. Eu vou colocar o she aqui pra gente continuar pensando. Daí, aqui que eu coloco a negação, antes do verbo. Então, eu tenho que falar que a Joana não joga. Um não em inglês é um not, tá? Mas a gente precisa do auxiliar, que no caso aqui, ó, como a gente está falando de she, é o verbo do, mas ele precisa estar conjugado. Então, é o does not, que juntando esse does not, vira doesn't, tá? Na conjugaçãozinha, vira doesn't. Eu só juntei o does mais o not, ele vira doesn't. Eu falo que o S e o E seguram as mãozinhas,
o O vai passear e o T fica com eles. Então, doesn't, Joana doesn't. Como aqui eu já tenho uma conjugação feita, o verbo does já está conjugado, eu não vou conjugar o verbo play. Então, ele fica na sua forma natural, tá? Então, ele vira play. Joana does not play ball every week. Opa! Every week. Tudo bem por aqui? Gente, qualquer dúvida pode colocar nos comentários, sugestões, informações extras, ou se eu esqueci de alguma coisa, pode colocar aqui também. Eu sempre acho que informação nunca é demais, eu tô aberta a tudo também, tá? Então, vamos lá. Beleza, aqui nós temos a frase na afirmativa, né? Que é uma sentença positiva. Aqui na negativa. E também dá pra gente fazer na pergunta. Então, vamos colocar uma corzinha aqui pra ficar diferente. Vamos colocar um vermelho. A negativa a gente coloca um amarelo. Ih, ficou ruim pra ver. Então, a gente coloca um azul. Um azul. E a pergunta. Vou colocar como pergunta. Pergunta, tá? Na pergunta, como que fica a estrutura dessa frase? Bom, na negativa, a gente viu que a gente só adicionou o does not, falando no presente, tá? Na pergunta, esse does not também vai aparecer. Vocês vão entender porque eu tô falando no presente simples, mas a questão que eu quero mostrar a estrutura da afirmativa, negativa e da pergunta vão se manter a mesma numa frase ativa, tá bom? Então, vamos lá. Na pergunta, como que fica? Para indicar uma pergunta, o auxiliar tem que ir lá no comecinho da frase. Então, aqui, o verbo auxiliar é o verbo does. Então, o does vai lá para o começo da frase, na frente da Joana. Então, does. Daí, agora sim, vem a pessoa, que no caso é a Joana. Does Joana. Como a gente tirou o does e a gente não vai fazer uma negativa, a próxima coisa que vem é o verbo. Então, does Joana play, porque a gente trocou o does de lugar, né? Does Joana play, porque play, de novo, porque o does já está conjugado, então a gente não vai conjugar o verbo play. Does Joana play ball every week? Oh, caramba! Uma perguntinha. Ai, gente, eu tô sem uma interrogação nesse teclado. Eu tenho que aprender a usá-lo. Será que eu consigo pegar aqui o teclado daqui? Vamos subir aqui. Dá. Então, vamos abaixar agora. Does Joana play ball every week? Aqui eu tô perguntando, a Joana joga bola toda semana? Agora, se eu quiser perguntar, aonde a Joana joga bola toda semana? Como que eu faço essa frase? É muito mais simples que parece. Eu vou pegar toda essa frase, ó, pra vocês verem como é muito simples. Eu vou copiar ela todinha. Copiei. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou colar. Então, eu vou usar a mesma frase e eu só vou adicionar o onde ou aonde, que tem o mesmo significado no inglês, que é o where, na frente de tudo. Where does Joana play ball every week? E qual que é a diferença de respostas aqui? No de cima, é uma resposta de sim ou não. Então, é uma resposta rápida. Então, aqui é o que a gente chama yes or no question, tá? Quando começa com do, does, é sempre assim. Então, seria a resposta yes, she does. Porque a gente tá falando da Joana. Então, ela faz, tá? Então, ela faz aula. Ou no, she does not, ou doesn't, tá bom? Já aqui a resposta desse é uma resposta completa. Então, para fazer essa resposta, where does Joana play ball every week? Eu vou usar o que está na pergunta para fazer a resposta. Eu vou usar isso aqui, ó. Joana play ball every week. Vou copiar.
Joana play ball every week. Sei lá, at the beach. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer de acrescentar. Como a gente está fazendo uma frase na afirmativa e a gente está falando do she, no caso a Joana, o verbo tem que adicionar o S. E a gente voltou praticamente o que estava lá em cima. Bom, por enquanto é isso. Vamos voltar aqui na frase afirmativa e fazer a estrutura dessa frase. Ah, ainda está aqui em cima, já fiz. Então, da frase afirmativa, eu vou colocar em vermelhinho aqui essa estrutura. Então, essa é a estrutura da frase afirmativa, tá? Já na negativa, eu vou pegar até a mesma estrutura, ó. É praticamente a mesma estrutura, só que a diferença é, primeiro de tudo, que a negativa eu tô fazendo azul. A diferença é que antes do verbo, aqui, a gente tem o auxiliar mais a negação. O auxiliar para indicar o tempo que a frase está acontecendo, se é no passado, no presente, no futuro, no contínuo. E a negação para saber que é uma negativa. Então, a pessoa mais verbo auxiliar. Eu vou até colocar assim, ó. Indica tempo. Mais negação, que é o not. Daí vem de novo verbo, que é ação. Olha lá. Mais o verbo, que é ação, mais o resto da frase, que é o que está aqui embaixo. Na pergunta, vou pegar a mesma estruturinha. O que acontece é que esse verbo aqui, ó, ele vai passar na frente da pessoa, tá? Ele vai passar na frente da pessoa. Opa! Não, ó. Escaca. Não é o verbo que vai na frente da pessoa. É o verbo, não é o verbo de ação, é o verbo auxiliar. Que é o que indica tempo. E nesse caso, interrogativa. Que ele tá dizendo que tá na pergunta, né? Mais a pessoa. E agora sim, mais o verbo. Sem conjugar. E o resto da frase. Aqui também, ó. O verbo ação, a gente vai colocar também sem conjugar. Porque o que conjuga tanto na perguntinha quanto na negativa é o auxiliar. O auxiliar que a gente vai conjugar na frase ativa, tá bom? Galerinha, aproveita, tira um print. Se ficou dúvida, pode me chamar, tá bom? Pode vir, eu tô aqui à disposição de vocês. Eu espero que tenham gostado. Essa foi a minha primeira tentativa de vídeo longo, então eu não tenho ideia como vai ficar, eu não vou fazer corte. E vamos ver como que tá bom? Beijinho, boa semana e é isso. Bye, bye.